Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar um erro do Fischer, o grande Bob Fischer, considerado por muitos o melhor jogador da história. Ele teve um erro que ninguém viu. Eu sempre mostro esse vídeo para os meus alunos e ninguém percebe esse erro do Bob Fischer. Vamos ver esse erro depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Estamos aqui numa posição do canal do YouTube. É um talk show que o Fischer participou, muito importante ali nos anos 70, comecinho dos anos 70, e ele está nesse programa de televisão e ele está demonstrando uma determinada situação. Eu queria que vocês observassem a situação que o Fischer coloca no tabuleiro, ele vai colocando isso de cabeça, vai montando a posição de cabeça, e queria saber se vocês conseguem reconhecer que partida é essa, que checkmate é esse aí, pessoal. Deem um tempinho, pausem o vídeo, imaginem que partida é essa, vocês conseguem lembrar qual é essa situação, tá bom? Muito bem, pessoal, vou mostrar aqui para vocês a partida do Morph contra o Duque de Brunswick e o Conde Zoar. Para quem lembrou, esta é a partida famosíssima que está em vários livros de xadrez, desse gigante Paul Morphy, que era um dos prediletos, um preferido do Bob Fischer. Mas, se vocês notaram, essa é a partida, mas quando o Bob Fischer colocou essa posição, o vídeo vai ficar aí gravado no canal, tá, pessoal? Essa partida do Morphy também. Mas veja, é interessante observar que o Bob Fischer, quando montava as peças no tabuleiro, ele colocou aqui, por exemplo, de cabeça, de memória, e ele mostra aqui como que é o mate que o Morphy deu no Duque e no Conde. Mas quando ele está montando as peças, tem um momento que ele esquece aqui da torre, depois ele coloca a torre, e mais tarde ele faz o mate, mas essa não é a posição correta, porque está faltando o bispo aqui em F8. Ou seja, há um bispo aqui nesta posição específica. Ou seja, eu mostro para os alunos que a importância dos padrões no xadrez, padrões táticos, padrões estratégicos, que eu venho falando muito aqui no canal. Esse padrão de torre aqui, dando esse checkmate, apoiado por esse bispo, é um padrão muito famoso. Mas o que fica na cabeça de um profissional de xadrez, uma pessoa que joga xadrez todo dia, né, os grandes mestres, é exatamente isso. Você percebe o padrão, que é comum nesse mate de torre-bispo. Mas os detalhes, às vezes, eles acabam escapando, né? Ou seja, é muito importante que vocês observem que mesmo um cara como o Bob Fischer, ele esqueceu dessa peça aqui. Porque essa peça e a torre que estão aqui, que ele quase esqueceu, significa o seguinte, que é irrelevante para o mate. Então, os padrões de xadrez é aquele esquema, aquele padrão ali fica gravado. Tem um artigo, não um artigo, um teste que fizeram com os mestres, jogadores comuns, que quando você põe padrão assim, os mestres, mais de imediato, eles identificavam. Mas se você mistura as peças, por exemplo, para tentar lembrar a posição, o jogador comum e o mestre é igual. Ou seja, é curioso isso, né? Quando você tem padrão assim da prática do xadrez constantes, o profissional vai levar uma vantagem absurda em relação ao jogador enxadrista comum. Mas se você mistura as peças, a quantidade de acertos para um jogador comum é praticamente a mesma, ou seja, o que diferencia um jogador é esses padrões que nós estamos vendo aqui, tá? É uma partida muito famosa, então nós vamos ver essa partida na íntegra, porque é uma partida muito legal para você mostrar para os alunos, né, principiantes, mesmo o jogador que já tenha algum conhecimento, essa partida é bem legal. Vamos para a partida agora. Muito bem, galera, vamos ver aqui a partida Paul Morphy, Duque de Brunswick, Conde Zoar, jogada ali na ópera O Barbeiro de Sevilha, no intervalo, ficaram jogando ali, e uma partida espetacular, uma partida que mostra a força do Paul Morphy, um dos grandes da história do xadrez, e a partida foi assim, jogou E4, aí seguiu aqui E5, cavalo ataca o peão, e aí a defesa Philidor, defesa essa que no vídeo anterior eu expliquei bastante, quem eu acho que é o maior enxadrista de todos os tempos, e essa aqui é a famosa defesa Philidor, que evita Ruy Lopes, evita italiana, 4 cavalos, enfim, uma série de situações. O Morphy já vai direto para o centro, ele jogava sempre assim para atacar o centro, abrindo os bispos, né? O bispo de F1, o bispo de C1, e já tem uma ameaça direta no peão aqui. Hoje em dia tem várias, você pode jogar primeiro o cavalo F6 atacando aqui o peão, você pode jogar a variante Ramyam, já cheguei a jogar essa daqui também, de pretas, para defender o peão, e você também pode tomar o peão aqui, são as principais.
Mas na partida, o Duque e o Conde jogaram bispo G4, estavam conversando, né, uma partida em consulta, e decidiram cravar aqui o cavalo, mas esse lance já é um erro, porque quando joga peão toma peão, eu não posso retomar aqui de peão, porque dama toma dama cheque, você tem que tomar, e depois de cavalo para o peão, ameaço um duplo ali, ameaço o bispo aqui, uma situação difícil para as peças pretas. Para não perder imediatamente, o Duque e o Conde tomaram aqui, a dama toma bispo, e nesse momento tem que retomar o peão. Aqui é sempre legal perguntar para os alunos assim, qual que você joga agora? Aí vai ter gente que joga bispo E3, cavalo C3. Quando você estiver no desenvolvimento, na abertura, procura pensar naquela peça que você tem certeza que é a casa que ela tem que ir. Por exemplo, esse bispo. Ele não vai aqui, nem dá esse chequinho bobo, né, que o peão cobre. Então, o que é que você faz? Bispo C4. Aqui você tem certeza que o bispo vai. Ameaça o famoso mate do pastorzinho. O bispo é de cor branca, não tem o oponente não tem o bispo dessa cor para poder fazer frente, então essa é uma jogada muito boa. E olha, pessoal, essa partida já está muito difícil defender por causa das debilidades das casas brancas. Pensei aqui, já mostrei essa partida várias vezes para os alunos, no primeiro momento tentar aqui um dama F6, né? Para trocar as damas, tentar esse tipo de defesa, mas depois de dama aqui atacando o peão, já está difícil, porque você já vem com o cavalo, ameaça cavalo D5, nossa, é um inferno essa posição, muito difícil defender, tira a casa do cavalo, está complicado aqui. Ou seja, ele jogou o lance aparentemente natural, talvez dama D7 para jogar bispo D6 também, esse aqui poderia ser uma possibilidade, aí joga cavalo aqui, ele tenta evitar as entradas, mas depois desse, de novo, a mesma situação do mate que vocês viram no vídeo, né, do Fischer demonstrando, ali em D8. Ou seja, está complicada a posição, mas o Duque e o Conde jogaram aqui e parece que é um lance natural, né? Defende o mate, desenvolve a peça, domina o centro, mas não, pessoal. Tem um lance muito forte aqui. Seria legal pausarem o vídeo para quem não conhece a partida e descobrir qual é a melhor jogada aqui. Descobriram, pessoal? A melhor jogada é dama B3. Fina jogada. Parece estranha porque você está mexendo novamente com a dama, mas está mostrando exatamente os problemas das casas brancas. Está atacando o ponto F7 e o ponto B7. Está muito difícil aqui, porque eu não posso jogar esse lance, porque obviamente cheque, e qualquer lugar que vai o rei já leva o checkmate. Não dá para levar esse mate aí. E como é que eu faço? Não consigo defender duas coisas ao mesmo tempo. As pretas tentaram dama E7, na esperança que as brancas tomassem aqui o peão, atacando a torre, e após dama B4 cheque, troca as damas. Dama por dama, bispo por dama cheque, peão cobre, eu peço a cobre, não faria diferença, e o jogo está ganho, porque eu tenho peão F3, par de bispos, peão a mais, o jogo aqui está perdido. Poderia ter jogado assim? Poderia, mas lembrando que o Fischer está no meio de uma ópera, então ele queria tentar vencer os adversários o mais rapidamente possível. E como o Morphy a gente pode chamar de o pai do desenvolvimento, né? Ele percebeu esse importante item no xadrez no começo, na abertura, ele joga cavalo C3, renova a ameaça de tomar o peão e já pondo mais peças em jogo. O Duque e o Conde, ufa, consegui defender ali com a dama o peão, mas o Morphy vai com o bispo G5, cravada aqui, absoluta, todas as peças jogando. Tá difícil, não posso jogar um lance como esse, que está caindo aqui o peão. Ou seja, a situação está complicada. Então, eles tentaram B5, que aqui é um momento importante da partida para quando você está estudando vantagem de desenvolvimento. Porque se você pergunta para o senhor, o que é que você joga aqui? Muitos deles vão tirar, a maioria vai querer puxar o bispo, digamos, para cá, sabe? Bispo E2, por exemplo. E o que é um preceito de Steinitz, né? Ele dizia que quando você tem a vantagem, você deve atacar sob a pena de perder a iniciativa. Isso realmente acontece. Eu dou um exemplo aqui que eu faço com os alunos. Depois de cavalo aqui, você já tem uma ameaça de cavalo C5. E só para ilustrar como a partida poderia virar, se você roca grande aqui, cavalo C5. Há muitos anos que eu mostro esse exemplo para os alunos. Onde você vai com a dama? Se você vai com a dama aqui, você já leva cheque e perde a dama. E se você jogar a dama aqui, agora ficou fácil, né, pessoal? Tema da atração. Você joga aqui o peão para B4, garfo, eu teria que tirar a dama e cai o cavalo, porque se eu tomar o peão aqui, aí você leva
cavalo cheque, e de novo você vai perder a dama aqui. Bem bacana esse teminho, ou seja, não tem o que fazer, aqui está completamente perdido, né? Ou seja, não há o que jogar. Então, mostra bem como você pode perder a iniciativa numa posição. Quando joga B5, o sacrifício não é só bom e brilhante, como necessário para continuar mantendo a vantagem. E após peão toma cavalo, por peão cheque, não tem o que fazer, tem que cobrir com o cavalo de BD7, roque grande. Veja a força do nó, cravada relativa, cravada absoluta, todas as peças jogando, né? E após torre D8 para poder defender ali o cavalo, as brancas continuam com torre por cavalo. Esse lance surpreende, poxa, mas uma torre, mas é que vai estar cravado, eu não posso tomar de dama, porque tem bispo pegando a dama. Não posso tomar de cavalo, porque tem bispo pegando a dama. Ou seja, ele não tem muito o que fazer, né? Não pode tomar de rei, obviamente, porque temos o bispo, ele é obrigado a jogar torre e toma. Então o Morphy jogou isso para ter tempo de trazer a outra peça para o ataque, ameaça ganhar, num desespero do que o Conde tentaram tirar a dama aqui para E6, com o objetivo de desafogar as peças, e essa é a posição clássica que foi demonstrada por Fischer no vídeo. Você vai jogar bispo, toma torre, cheque, e após cavalo, toma. Fica fácil aqui agora, né, pessoal? Eu tenho lá o bispo, tenho a torre, a configuração de mate, mas aí joga a dama B8 cheque, o famoso desvio, ele é obrigado a jogar cavalo, toma dama, e aí torre D8 cheque mate, mas vejam que o bispo está lá, pessoal, tá vendo? Ou seja, quando o Fischer foi demonstrar, ele estava na televisão, provavelmente ali montando as peças, tem todo talvez o nervosismo, evidentemente, né? Mas mesmo um cara de tamanha imaginação e força e grandeza do Fischer, né? Um dos campeões mundiais mais importantes que nós tivemos na história, esqueceu, omitiu esse bispo aqui em F8. Então, quando eu vi esse vídeo há muito tempo atrás, eu sempre pergunto para os alunos isso, faço esse teste. E aí, lembra alguma coisa? Ou seja, aí eles acabam esquecendo do bispo. Não, muitos falam, não, a partir do Morphy e tal. E aí, tá tudo bem, tá. Mas e o bispo aqui, tá? Por que isso acontece? Reitero para vocês, por causa dos padrões. Existem coisas que são irrelevantes para o padrão. Para a mente do profissional de um grande mestre, o que interessa é o padrão do bispo protegendo a torre aqui e a torre atacando o rei. E esse mate de torre bispo nós temos, nossa senhora, um monte de exemplos na história do xadrez. Certo, pessoal? Fica essa dica aí dos padrões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem aí dando like, sugestões para o canal serão muito bem-vindas. Um grande abraço e até mais.